gente, bom dia, bem-vindos a mais uma videoaula, essa sexta-feira, 29 de maio, um friozinho bom para estudar. Essa videoaula é um complemento da videoaula anterior, da semana passada. A gente ainda está dentro do capítulo 51, dentro do capítulo 50 e dentro do capítulo 49, 50 e 51, tá? Então, nós vamos lá pontuar, já vou fazer o compartilhamento para vocês. Professora, na videoaula anterior da semana passada, eu dei a explicação sobre esses capítulos e agora nós vamos aí estar passando as perguntas, que seriam as perguntas do nosso quiz, que virou questionário, e nós vamos estar pontuando com vocês essas perguntas, lampejando alguns assuntos, dando algumas explicações, e para que vocês possam aí saber como fazer esse questionário. E segunda-feira, na nossa aula ao vivo, nós vamos corrigir esse questionário e vamos tirar as últimas dúvidas para fecharmos essa matéria para o segundo bimestre, que provavelmente cairá aí nas avaliações de vocês, tá bom? Então, nós temos a Instituição da República, Sociedade e Economia e Revoltas da Primeira República, capítulo 49, 50 e 51. Seguindo, eu quero saber de vocês quando ocorreu a transição da monarquia para a república e quem assumiu o governo provisório do Brasil. Como foi, quando foi essa transição e quem vai assumir esse governo provisório? Quais foram as primeiras providências desse governo provisório, agora não monárquico, mas republicano? Quando foi promulgada a primeira Constituição e qual alguns dos artigos mais importantes? Quais foram alguns dos artigos mais importantes desta primeira Constituição? Lembrem que eu já expliquei a vocês a diferença de promulgado para outorgado. Promulgado é quando ela é ali votada na lei, bonitinha, sem ser forçado, e outorgado é quando ela é imposta, uma Constituição imposta. Então, essa primeira Constituição republicana, ela foi promulgada. Quais nomes foram dados ao período republicano de 1891 até 1930? Tiveram alguns nomes e na aula ao vivo, a professora pontuou com vocês quais foram alguns desses nomes e dei essa explicação. E agora eu quero de vocês aí no questionário para estudar para as avaliações, quais foram alguns dos nomes e por que tiveram esses nomes. É muito importante saber isso é um mais, é um coringa, porque provas e Enems e concurso querem muito confundir o estudante nesse período aí da Primeira República, tá bom? Nesse período da República também chamada de Velha, já estou dando uma dica aí para vocês. Tem outros nomes e cada um tem um significado, tem um motivo. E por que tem esses nomes? Vai dar uma olhadinha. De 91 até 30, tá? Primeira República, República Velha, quais os outros nomes e por quê? O que foi a República da Espada e quais foram os seus governantes? Tá aí outra pegadinha. Dentro da Primeira República, a gente tem a República da Espada. Será que ela durou de 1891 a 1930? Não, ela durou menos. Quanto tempo foi? Por que foi chamada de República da Espada dentro da República Velha? Deu para vocês entenderem? A República da Espada está dentro da Primeira República, da República Velha. Mas a República Velha não é todo o período que a República da Espada. Então, é nessas pegadinhas que o Enem, eles vão tentar desclassificar o candidato, tá? E lembrem-se que sempre digo a vocês, uma pergunta que vocês deixam de acertar no futuro Enem, vocês ficam aí 100, 150 classificações atrás de um outro candidato, de um outro aluno. Então, nos detalhes é que você precisa se atentar. Explique o que significa a expressão degola nas eleições da República Velha. É importante também saber a degola. E lembrando, gente, essa matéria é muito importante, novamente falando do Enem. Primeira República ou República Velha é o campeão de perguntas aí dentro do Enem, tá? Os examinadores, quem faz aí o Enem, gosta muito na parte de história colocar perguntas sobre a República Velha. Então, fica focado nela. Dentro da República Velha também, o que era o coronelismo? Quero saber de vocês. Explique também dentro da República Velha o que era o voto de cabresto e o que era a política do café com leite. Quais os principais produtos comercializados na República Velha e quais estados eram produzidos, e em quais estados esses produtos eram produzidos? Também é muito importante saber isso. E vejam bem, tudo dentro da Primeira República ou República Velha. Seguindo. Por que o Brasil recebeu tantos imigrantes, tá? A professora deu uma erradinha aí.
Por que que o Brasil recebeu tantos imigrantes no final do segundo reinado e começo da República? Porque eles estavam vindo para trabalhar no quê? E quais eram os países principais da onde vinham esses imigrantes? Como se deu o crescimento das fábricas no Brasil durante a Primeira República? Observem, gente, acontece muita coisa de 91 a 1930. O Brasil passa por muitas modificações, tudo dentro da República Velha. É um período em que o Brasil vai se industrializar. Por quê? Como que começou essa industrialização no Brasil? Explica o que foi o movimento operário. Gente, se tinha fábricas, tinha pessoas para trabalhar na fábrica. E quem trabalha na fábrica? Os operários. Então, em algum momento, teve um movimento operário, teve um movimentozinho de revolta, de inquietação, de questionamentos. Me explica como foi? Quais foram as duas revoltas de caráter religioso e rural na Primeira República? Explica a essência de cada uma delas. Então, esse período da Primeira República, vocês podem observar que aconteceu muitas coisas, era muito agitado, muito movimentado, tanto nas cidades como no mundo rural, tá? E eu quero saber quais foram as duas revoltas desse período, que eram religiosas e, ao mesmo tempo, elas aconteceram aí, dentro da ruralidade, ou seja, dentro do mundo do rural e não dentro da cidade. E isso aí, quando a gente fala de revolta, quando a gente fala de fábrica, de operário, de imigrantes, a gente está falando do capítulo 50, que é a sociedade e economia na Primeira República. E quando a gente começa a falar de revoltas, a gente já entrou para o capítulo 51, porque o capítulo 51, ele vai trazer para a gente a pergunta assim, capítulo 51, a afirmativa, revoltas na Primeira República. Então, o que aconteceu de revoltas na Primeira República? Eu quero saber as duas que são de caráter rurais e messiânico. Por que messiânico? Que ela tinha um cunho religioso, messiânico vem de Messias. Esses líderes aí que fizeram essas duas revoltas se colocavam como enviados de Jesus, enviados do Messias, né? Que estavam fazendo uma grande transformação para um mundo melhor. E aí, que reformas são essas e como foi o desfecho de cada uma delas? E quero saber o que foi o cangaço e qual deles foi o mais famoso. Quando a gente fala em cangaço, a gente lembra logo aqui do nosso estado da Paraíba. Mas será que aconteceu somente no estado da Paraíba? Quais foram os cangaços? E aí sim, eu quero saber o mais famoso deles, qual foi o seu líder e sua esposa, que é algo bem conhecido de nós, e às vezes não muito conhecido, é como terminou. Como é que terminou esse cangaço? O que aconteceu para ele terminar? Será que eles foram vitoriosos, foram perdedores? 16. Explica o contexto do desfecho da revolta da vacina. Aí sim, já é uma revolta urbana, aconteceu no Rio de Janeiro. Por que a galera não queria se vacinar? Se vacina é tão bom para prevenir doenças e agora nesse contexto do coronavírus, o mundo inteiro está gastando bilhões de dólares, de euros, de reais atrás de uma vacina e todo mundo quer uma vacina. Mas por que na Primeira República a galera não queria se vacinar? 17. Por que ocorreu a revolta da Chibata em 1910? Que revolta foi essa? É uma revolta lá na galera da Marinha. Por quê? O que aconteceu? O que acontecia com os marinheiros para que eles pudessem, em algum momento, ficar revoltados? Explica o movimento tenentista. Os tenentes, os jovens tenentes de 22 a 26 fizeram um movimento urbano também. E que movimento foi esse? Como que foi o desfecho dele? Deu certo, não deu certo? Conseguiram alguma coisa? As reivindicações que eles estavam propondo deu certo? Eles conseguiram alguma melhoria? E qual foi o propósito da Semana de Arte Moderna de 11 a 18 de fevereiro de 1922, também dentro da República Velha? Gente, olha só, mais uma vez eu vou frisar para vocês, não pode desperceber os acontecimentos da República Velha de 1891 a 1930, é a menina dos olhos do Enem, sempre vai cair e vai cair. São muitas coisas que acontecem, é muito importante. E a Semana de Arte Moderna está dentro dela em 1922. Para as artes e para a cultura moderna de hoje, para o teatro, para a arte, para a pintura, para a escultura,
enfim, para escrita, para os escritores, para poemas, para poesias. Foi uma grande modificação esse ano. Esse ano foi um divisor de águas, foi um marco, mudou a história brasileira de se fazer arte. Agora, não vamos mais nos espelhar na arte francesa, que tudo que era da França era bom, e agora nós vamos fazer a nossa arte. Então, qual foi esse propósito? O que mudou? Quais são os grandes nomes aí dessa Semana de Arte Moderna? Também está lá na nossa aula da semana anterior, falando um pouquinho da arte moderna, da Semana da Arte Moderna. Tem até um convite lá da Semana da Arte Moderna, que a professora colocou lá a fotinha para vocês do convite. E dá uma olhadinha, assiste às aulas novamente, para que você possa ter aí como fazer esse questionário, tá? Lembrando que, novamente, eu estou complementando a aula da semana passada. Semana passada eu dei as explicações e não passei atividades, e agora eu estou passando as atividades. E na segunda-feira nós as vamos corrigir em tempo real, tá? Façam as atividades, beijo, bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.